gravar um vídeo aqui. Ainda bem que a gente pode cortar e editar o vídeo depois. Ó. Então, é o nosso primeiro vídeo, né? Tá sem roteiro. Não tem nenhum roteiro. Estamos em casa hoje. Tá daqui. Na rede, né? Bom, assim, hoje é um domingo e nessa tarde nós estamos descansando e surgiu no coração do Alexandre que a gente gravasse algumas ministrações que Deus nos concedeu, ou que a gente venha falar um pouco do que Deus vem tocar no nosso coração. E nessa tarde de domingo, hoje é quanto? 21? Hoje é 21. 21 de abril de 2013, é o nosso primeiro vídeo como casal, numa tarde repousando no Senhor. Então vamos ver o que Deus tem para falar com a nossa família. Se você se sentir tocado, receba a palavra também. Vamos ver. João 10. João 10. O pastor e o seu rebanho. Eu lhes asseguro que aquele que não entrar no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama a sua ovelha pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandonam as ovelhas e fogem. Então o lobo ataca o rebanho e os dispersa. Ele foge porque o assaltante não se importa com as ovelhas. Amém? Amém. Então essa é a palavra que a gente tem hoje, né? E você quer complementar? Não, é que quando eu estava lendo, ele fala assim, ó, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Aí, até aí no versículo 3, eu estava entendendo da seguinte forma: imaginei o céu e imaginei Deus abrindo uma porta e chamando todo mundo para dentro.
Só que aqui ele fala para fora. Aí eu fiquei, ao mesmo tempo que eu lia, eu me perguntava de Deus, como é esse me chamar para fora? Eu já não estou do lado de fora? Aí é que tá. Jesus estava ali ainda relatando uma comparação. Ele ainda estava falando de um modo figurado. Então, o que eu posso imaginar? Na hora que eu pedi discernimento dele na leitura, ele foi ampliando minha visão da seguinte forma. Eu estou no sítio, né, numa fazenda e tal, e tem aquele cercado onde as ovelhas ficam, né? Uhum. Esse cercado, quando chega a hora da ovelha ou do rebanho se alimentar, ele tem que abrir a porteira e levar. A partir desse momento, o que acontece? Ele abre a porteira e começa a chamar as ovelhas. E elas começam a sair. Então ela vem para fora. Pra fora. E ele diz que aí elas encontrarão pasto. Então encontrar significa buscar. Isso. Significa dizer que não é porque as ovelhas estão com um pastor e essas ovelhas vão comer de verdes pastos. O que acontece? Ele diz, eu sou o bom pastor. E ele fala também que as ovelhas vão seguir o pastor, né? E não vão seguir o outro. Que elas vão fugir do ladrão, né? No caso. O que seria? Ele falou isso. Aí ele disse que antes deles, todos que vieram eram ladrões e assaltantes, né? Uhum. E as ovelhas não ouviam o nome, portanto não seguiram. O que acontece? Existem vários pastores, inclusive ele fala do assalariado. Uhum. Deixa eu só pegar aqui. Vai lá. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para matar, roubar, destruir, eu vim para que tenham vida. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. O assalariado não é o pastor A quem as ovelhas a pertencem. quem as ovelhas pertencem. Mas ele cuidaria das ovelhas, é isso? Aí eu pergunto assim, eu sou o dono da fazenda, eu sou assalariado? Não. Não. Mas eu pago alguém para cuidar das minhas ovelhas. Pronto. Tá aí. Quem cuida das ovelhas, que recebe um salário, é o pastor das ovelhas? Não. Não. Então, entra a sabedoria aí. Será que a pessoa que está me conduzindo na igreja, ele está fazendo um papel apenas do assalariado, do caseiro, do cuidador, ou ele está desempenhando uma função de pastor? Então é fácil identificar, porque o pastor ele conhece as suas ovelhas pelo nome. Uhum. E as ovelhas conhecem seu pastor pela voz, pelo comando. Exatamente. Né? Então, uma pessoa que recebe um salário para cuidar de alguma coisa, ela nunca vai cuidar, ela nunca vai ter amor como o verdadeiro dono. Ela vai cuidar, mas não tem amor. Cuidar porque ela sabe que ela tem que receber o salário dela. Eu cuido bem, mas se não me pagou bem, eu largo esse emprego e vou me embora. Eu tenho amor? Não, porque o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Que foi o que Jesus Cristo fez por a gente, né? Exatamente. Então, Então a palavra de hoje é tremenda, é poderosa. Ela vem para nos despertar, para conhecermos quem é verdadeiramente o bom pastor. Que eu e que você e que todas as pessoas, ou até nossos discípulos que a gente tiver hoje dando essa gravação para você em casa, no intuito de lhe dizer, olha, uma família tem que ter uma vida assim, pelo menos um momento com Deus, né? Deveríamos estar gravando isso no monte, né, em Israel, no altar de uma igreja que é bonita. Nós estamos gravando para você aqui, ó,
no lar que Deus nos concedeu viver. Então, que você tenha discernimento em querer ser o bom pastor. E não importa se você hoje, eu não estou dizendo para você começar a fazer análise do seu líder, se ele é ou se não é. Isso não cabe a você. Isso Deus mostra. Porque Deus mostra o caráter, Deus revela. Então espere no tempo de Deus. Se você tem dúvida se ele é o bom pastor, ou se ele é um assalariado, ou se ele é um lobo disfarçado, só apenas ore para Deus. Diga: Deus, me revele. Eu já conheço a tua palavra e a tua palavra me libertou. Hoje meus olhos estão atentos e eu quero viver dentro da tua verdade. E eu jamais quero ser o falso profeta. Eu jamais quero ser um assalariado. Eu jamais quero cuidar de vida por causa do salário de um pastor numa igreja. Porque eles têm igreja que paga, né? E eu jamais quero cuidar de vida por causa apenas do meu salário. Eu quero cuidar de vidas como o Senhor cuida de mim. E eu acho assim interessante que você tenha uma vida de intimidade com Deus. Porque da mesma forma como eu li esse versículo, Deus ele vai tocar no coração de outra pessoa para lhe dar, pelo menos numa linha dele, algo diferente. Eu quero lhe dizer que não é você que interpreta, não sou eu que interpreto. Eu quero dizer para você que Deus fala comigo e com você, falou com a gente aqui. Ele fala conforme a nossa necessidade. Deus não vai dar nada demasiadamente, Ele dá tudo no tempo certo, na conta certa. Nada vem a sobejar na questão da sabedoria para que você fique ocioso. Não, se Deus te deu uma sabedoria, você vai ter que usar. O que ele fez sobejar foi o pão no deserto, né? Que sobraram 12 cestos, né? Alimento Deus dá aqui, né? Mas Deus jamais vai te dar uma cruz que você não possa carregar. E Deus jamais vai te dar sabedoria mais para você guardar. Ele vai te dar tudo na quantidade certa para você usar com a pessoa certa no tempo certo. Amém? Amém. Complete aí, meu marido. Não, gostei da palavra de hoje, né? Uma boa revelação pro pessoal aí que ainda tá abrindo os olhos. E é isso. Vamos orar. Vamos orar e procurar a Deus. Porque acima de tudo, né? Está Ele. E se a gente não procurar, não vai achar. Não vai achar. E o que vai encontrar no final das contas é melhor não falar e ninguém vai gostar disso, né? Então, fique com Deus. A paz do Senhor esteja convosco, né? Com todos. E amém? Amém. Então, amém. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde a vida. Espero que você seja edificado, né? São momentos que nem todo mundo mostra, né? E a gente procurou fazer isso. É fácil pregar como viver. Agora é difícil as pessoas mostrarem como vivem. E eu quero mostrar para você como a gente vive. E ontem na igreja deu vontade de pegar o microfone e dizer que às vezes quando a gente quer corrigir algo que a gente fez errado, a gente tem que ter coragem e determinação. Foi uma atitude que eu tive para corrigir um erro meu, mesmo já evangélica, e hoje eu sou muito feliz porque eu tomei essa atitude. Eu espero que se você está passando por uma crise hoje, tenha atitude. Tenha atitude. Não tem essa vida só de dizer eu vou orar, orar, orar. A oração, ela vem seguida de ação. Se você não orar e não tiver ação, nada vai adiantar. Não adianta só orar.
Você tem que orar e ter atitude. Amém? Amém. Um beijo no coração, graça e paz. Shalom.